Olá, boa tarde pessoas, aqui quem vos fala é Fábio Santos e conforme prometido vamos fazer com um pouquinho de atraso, vocês me desculpem, mas esse negócio de fuso horário aí dá uma complicada. Mas não tem problema, hoje a live é para responder perguntas, então tiveram muitas perguntas aí entre a última live e hoje, então resolvi fazer uma live só para responder perguntas, tá? Depois a gente volta com os assuntos normais do dia a dia, tá bom? Eu anotei aqui então algumas coisas para falar com vocês. Antes da gente começar a ir para as perguntas, então, vou pegar aqui meu papelzinho. Primeiro para falar para vocês que agora a gente está aqui, Espiritualidade Independente, está no Facebook. A gente está no Instagram também, então a partir de ontem eu abri um Instagram pra gente, tá bom? Então Espiritualidade Independente, procura a gente lá. E no YouTube também. Na verdade a gente já faz bastante tempo no YouTube, mas agora eu coloquei as lives lá também. Então se você entrar lá no Espiritualidade Independente do YouTube, você vai ver alguns vídeos que eu fiz no ano passado, que falam inclusive sobre alguns assuntos do livro. Falam sobre física quântica, falam sobre... Tem um que lá, o que é Deus, tal. Eles são interessantes, são vídeos curtos de 20 minutos e tudo mais, que introduz um pouco alguns assuntos legais. Então procura lá no YouTube também, que a gente está lá, Espiritualidade Independente. Instagram, Espiritualidade Independente, e aqui no Facebook, onde vocês estão vendo, tá bom? Então todas as lives aqui que a gente for fazendo no Facebook, eu vou postar no YouTube também. E a partir do ano que vem, eu vou fazer as lives simultaneamente nos dois, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então quem não tem Facebook vai poder acompanhar também lá pelo YouTube e vai ficar ao vivo nos dois, tá bom? Um outro projeto para o ano que vem também, eu vou fazer lives exclusivamente sobre os capítulos do meu livro, A Resposta para Tudo, tá bom? Então o livro ele deve estar disponível daqui a pouquinho, daqui a umas 2 semanas ele já está vendo físico no Brasil, por enquanto ele continua só no Amazon Kindle mesmo. Mas a partir de janeiro eu vou fazer lives exclusivas de acordo com os capítulos. Então, por exemplo, a cada semana sim, semana não, eu faço uma live falando de um capítulo do livro, a gente termina o livro até o meio do ano, tá bom? Respondendo perguntas de vocês, aprofundando nos assuntos e tudo mais, tá? Ok? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando os recados aqui. Queria comentar rápido, antes de ir para as perguntas, sobre as eleições dos Estados Unidos. Não sei nem se vocês estão sabendo, mas ontem aconteceram as eleições nos Estados Unidos dos parlamentares, tá? Então, eles elegeram aí seriam os deputados deles, tá bom? O que aconteceu foi o seguinte, praticamente tem 2 partidos nos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Republicanos é o partido do Trump, democratas é o partido do Obama, da Hillary. Depois de 8 anos com liderança republicana no parlamento americano, os democratas ganharam essa liderança, tá bom? Então o partido contrário do Trump agora tem a maioria no parlamento americano. O que isso significa? Bom, eu dei uma olhadinha hoje nas páginas do Canon, do Cobre e tudo mais, tá uma certa polêmica. Então, inclusive, pessoas questionando o Canon e tudo mais, falando que o movimento é uma farsa, porque a oposição ganhou a maioria no parlamento americano. Bom, primeiro é o seguinte, vamos esperar para ver, tá? A partir de janeiro, o que vai acontecer. Mas realmente é interessante, vai ficar um pouco mais difícil para o Trump governar. De qualquer forma, todas as leis ou projetos que forem aprovados no parlamento precisam ser aprovados pelo Senado e em última instância, o Trump precisa assinar. Então, realmente, briga boa aí para o ano que vem, tá? A gente comenta mais a fundo, é só mais questão de notícias para vocês irem atrás também, bem interessante. Eu postei essa semana, conforme prometido, alguns discursos, eu queria comentar com vocês aqui. Eu postei, procura aqui no Espiritualidade Independente, eu postei um trecho do discurso do presidente Eisenhower dos Estados Unidos, o discurso dele de saída, de despedida, e postei também um discurso do Putin, numa reunião, num evento em 2012 ou 2013 agora, tá? Eu queria que vocês lessem, eu não vou fazer nenhum comentário, eu só postei o discurso completo no original, em inglês, tá ali no link para vocês, e postei parte desse discurso, traduzir, né, parte desse discurso, alguns trechos para vocês darem uma olhada, tá? São discursos bem interessantes, leiam, prestem atenção, vejam o que vocês conseguem enxergar nas entrelinhas. Inclusive, eu acho que os dois estão bem diretos, não é muito entrelinhas, não. Tem expressões bem conhecidas nossas, bem diretas, então tá bem interessante, tá? Dê uma olhada lá, que numa próxima live eu comento, tá? Hoje eu vou focar aqui
nas respostas das perguntas que me vieram, de algumas perguntas, tá? Eu separei aqui 6 perguntas. Essa vai ser uma live um pouco mais curtinha. A última foi 1h20, né? Nem eu reparei. Vamos ver se a gente consegue ficar aqui entre 20 minutos e meia hora no máximo, tá bom? Vocês devem estar aí agora quase 6 no Brasil, né? Então, o pessoal saindo do trabalho, tudo mais, no ônibus, me escutando, abaixa aí, porque tem gente que vai escutar aí e não vai achar legal. Vamos lá. Primeira pergunta. Tem perguntas aqui de todos os níveis, tá, pessoal? Mais uma vez eu queria só relembrar, muitas vezes a gente conversa sobre conceitos aqui que estão muito avançados, né? E essa pergunta vem num conceito avançado. Então, eu tento reduzir um pouco a resposta para tentar, porque cada resposta que eu dou de um conceito que não é do começo, que é um pouco intermediário ou avançado, eu preciso explicar N coisas antes. Então, eu vou tentar dar uma resposta curta. Ela não é a mais completa, mas de repente responde aquilo que a pessoa está perguntando, tá bom? E aí pode ser a mesma dúvida de outras pessoas. A primeira pergunta, então, vem da Adriana Dias. Ela pergunta onde é formado o corpo criogênico. Né? A pergunta dela foi um pouco mais extensa que isso, mas eu resumi nessa onde é formado o corpo criogênico. Primeiro, o conceito de criogenia. Tá? A criogenia é aquela conservação dos corpos no gelo, né? Em baixas temperaturas. Tá bom? Então a criogenia humana seria a gente preservar o corpo através desse congelamento do corpo e depois numa data futura a gente descongela e a pessoa continua vivendo, tá bom? Eu vou dar uma resposta simples, não completa, tá? Mas talvez sane um pouco as dúvidas da Adriana. O corpo criogênico, basicamente ele está numa dimensão acima da nossa, com certeza. Ele está mais ou menos onde a alma se encontra. Lembra aquela definição de alma, fractal, que eu dei na última live? Então, imagina o seguinte, o corpo criogênico ficou preso com a alma... Preso não. Não é preso! O corpo criogênico, ele pertence à alma. A alma está lá encarnadinha no corpo criogênico. Tá? É um corpo congelado que está numa nave, tá? Está em algum lugar. E você entrou em criogenia para poder descer como fractal de alma em outras dimensões, tá bom? Então o seu corpo está lá, por exemplo, em 7D, tá? Congeladinho, e aí você sai por um portal, pode ser um portal 1111, portal 1212, são naves, né? Então você sai por esse portal e vai encarnar em outros mundos, em 6D, 5D, 4D, onde a gente está aqui, tá bom? Então esse corpo criogênico nada mais é do que a sua atual encarnação da sua alma. Tá? Que está em outra dimensão. Isso é muito complexo porque a percepção de tempo é muito difícil. Por exemplo, pode ser que 1 ano passe por seu corpo criogênico e 26 mil anos passem aqui na Terra. Tá? Então, por exemplo, você pode estar aqui na Terra há quase 90, 95 mil anos e o seu corpo criogênico está há 3 anos lá. Só passou 3 anos dessa experiência. Pra gente aqui é um tempão, tal, mas pro corpo que tá lá criogênico, que tá lá congeladinho e tal, para você poder ter essa experiência aqui, não passou tanto tempo, tá? Da vida dele. Então a Juliana tá me lembrando aqui, é verdade, o Rodrigo fala muito disso, o Romo, né? Parece o filme Avatar, se vocês assistiram o filme Avatar, você entra naquela cápsula lá e dá uma dormida e você passa a controlar um outro corpo. Então essa analogia é muito boa, tá bom? Então uma resposta muito simples. Depois eu vou fazer inclusive uma live, já vou falar para vocês. Eu vou fazer uma live só falando de corpo criogênico, hologramas e contratos, tá bom? E aí vai ficar uma live inteira só disso. Prometo para vocês. A Maria Matos me pergunta qual a posição do comando estelar com relação a todo esse desmando no cosmos, né? Basicamente, esse é um assunto um pouco complexo. Né? O comando estelar, a Supraconfederação e todo esse pessoal, eles têm algumas diretrizes, né? E a primeira diretriz diz a não interferência. Então, eles não podem interferir em mundos primitivos ou mundos em quarentena. E o nosso mundo é os dois. Nós somos de um mundo primitivo e estamos em quarentena. Então, eles têm esse acordo de não interferência. Então eles interferem de interferência direta. Então eles interferem de forma indireta, através dos orixás, através do canal da mediunidade e tudo mais. Só que a coisa está mudando um pouco. Se vocês
olharem a live que o Rodrigo Romo fez ontem, se vocês assistiram a live, se não assistiram, vão lá e assistem, que ela está até relacionada com uma outra pergunta aqui. O Rodrigo explica muito bem o que está acontecendo agora em termos da confederação, supraconfederação e Aliança Galáctica na interferência no planeta Terra. Então, uma das brechas que eles têm para interferir é se o planeta está em risco. Tá? Se o planeta ou toda a população está em risco por algum motivo, seja por bombas de quark que vai implodir tudo, vai exterminar, tal. Então vai ter, porque essa eliminação da população, essa destruição do planeta, não interfere só quem está no planeta ou só o planeta. Ela tem consequências também em outros sistemas, em outras realidades, em outras dimensões. Então o que está acontecendo agora é muito grave. Essa ameaça que a gente está tendo agora, ela está ameaçando outras linhas de tempo, ela está ameaçando outras dimensões, outros sistemas solares, outras constelações, enfim. Ela está ameaçando o equilíbrio do nosso canto do universo. Então, por isso que a supraconfederação, é por isso que a aliança está mais... está com mais ênfase nessa interferência, né? Eles não podem vir aqui abertamente, mas eles estão muito fortemente atuando aqui em 4D, né? Mas eles estão muito fortemente atuando em 5, 6, 7D, tá? Espero ter respondido rapidinho, de uma forma simples, a sua dúvida, tá bom? Me perguntaram aqui alguma coisa legal, a Raquel Pereira perguntou aqui ao vivo se o corpo criogênico é de forma humana. Pode ser, pode não ser, não necessariamente, tá bom? O seu corpo criogênico pode ser de qualquer uma das raças do universo. O seu corpo criogênico ele pode ser reptiliano, ele pode ser arcturiano, ele pode ser humano, sim, ele pode ser insectoide, ele pode ser o que for, ele pode ser zeta, ele pode ser o que for, tá? Não necessariamente é humano. Então, esse também pode ser um choque para algumas pessoas que têm acesso essa reconexão ao corpo criogênico e descobrir que não é humano, né? Por isso que é tão relutante os nossos mestres, os nossos guias, mostrar pra gente qual é o nosso corpo criogênico. A gente pode ter um choque que não é essa cara bonitinha que a gente está acostumado, né? Não a minha, né? De vocês. Então, a terceira pergunta vem da Cristiane Sanches. Ela pergunta qual que é o meu conhecimento e experiência sobre a ressonância harmônica. Então, primeiro eu preciso explicar um pouquinho para vocês rapidamente o que é a ressonância harmônica. Ela é um projeto do Hélio Couto. Se vocês não conhecem o Hélio Couto, acessem www.heliocouto.com e vão lá ver o que é ressonância harmônica. É um projeto muito interessante. Eu tenho um grande conhecimento e uma grande experiência com a ressonância harmônica. Quem quiser, acessa lá o site do Hélio. Lá tem um livro que chama Mentes Informadas. Tá? Mentes Informadas. O livro é gratuito, você baixa em PDF lá no Hélio Couto e tem toda a explicação da ressonância harmônica, como funciona e tudo mais. Ela é toda baseada em física quântica, ação e reação, é muito legal mesmo. Eu já fiz ressonância harmônica, inclusive eu faço ressonância harmônica com o Hélio Couto. E recomendo, tá? Mas leiam antes o livro, tá? O Mentes Informadas, é um livro curto, você vai ler rápido, tem 100 e poucas páginas. E lá no Hélio Couto também tem vários vídeos, tem mais de 140 vídeos, tem muito vídeo lá dele falando da ressonância harmônica. Então, para quem já viu casa, carro, apartamento, tudo mais, é muito divertido. O Hélio Couto é ótimo, tá? Ele, inclusive, até dando um spoiler aqui, ele alega que ele canaliza o Osho. Então, para quem conhece o Osho, né? O Hélio Couto canaliza ele, entre outros, tá? Então é fundamental que vocês leiam o livro e vejam as palestras antes de pedir a ressonância para ele, tá? Inclusive ele fala isso, né? Que é interessante e é um tanto quanto obrigatório essa leitura. Então eu recomendo sim, tá? O trabalho do Hélio Couto é sério e é muito legal e tem efeito sim, tá? Eu diria que se eu estou aqui conversando com vocês hoje, parcialmente é relacionado devido à ressonância harmônica e devido ao Hélio Couto. Sou muito grato a ele, com certeza. Juliane Magalhães pergunta não, ela me mandou um texto sobre a operação delta da resistência do Cobra, né? E um texto sobre operação delta, né? Na verdade, tem muito a ver com o que o Rodrigo Romo falou na live de ontem. Então essa operação toda da resistência, essa operação é uma operação dentro da resistência, tá? Essa operação delta.
Então, é uma operação de guerrilha mesmo, é uma operação de recrutar pessoas, de ir atrás, de bombas, assassinatos e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês vejam a live ontem do Rodrigo e vejam qual a consequência de tudo isso. Vocês já podem imaginar, né? Da gente começar a meter o dedo nessa coisa de guerrilha, nessa coisa de vamos lá, vamos brigar e tudo mais. A lei de ação-reação ela é muito forte, né? Apesar dessa guerrilha ser um pouco necessária, porque a gente está em guerra, né? E quando a gente está em guerra, alguém tem que sujar a mão. A princípio que esse alguém não seja nós, né? Se tiver outra pessoa disposta a fazer isso, eu fico muito grato se eu não tiver que mexer muito a mão. Um pouquinho, um dedinho a gente põe, né? Agora o braço inteiro, a perna inteira, o corpo inteiro é um pouco complicado. E essa proposta do Cobra é 100% guerrilha, 100% operações especiais, tá? Antes da próxima pergunta, eu tô vendo aqui alguns comentários muito legais. A Sônia fala, poxa, jura Osho, energia punk? Não, o Osho é uma energia ótima. O problema do Osho é que ele fazia e falava muita coisa que vinha na cabeça dele, né? O Osho operava em outro nível, né? E também não é perfeito, não tem ninguém perfeito, não tem guru não, tá, gente? Vocês ficam esperando perfeição das pessoas, perfeito ninguém, tá? 100% aqui na Terra e por aí. A Sônia também pergunta se isso nunca vai acabar, já chega, né? Vai demorar esse babado? Começou agora, Sônia! Acabou de começar, entendeu? O que são 26 mil anos para a nossa alma, né? Quanto tempo que isso está rolando? 1, 2, 3 aninhos? É pouco tempo. A nossa percepção de tempo aqui é que é complicada. Começou agora. Daqui a pouco acaba, tá? Daqui a alguns aninhos acaba. Nossos ou deles. Vamos lá. A Elisa Costa, ela falou que o Corey fala de uma raça, de uma inteligência artificial dominando o universo. Se eu posso falar um pouco a respeito disso? Posso sim. Inclusive é interessante que eu faça uma live falando só disso, porque é um tema complicado. Complicado de entender e complicado de explicar, tá? Existe sim uma raça de inteligência artificial. Ela não opera em 4D, ela opera também em 4D, mas ela não é uma raça de 4D. Se eu não me engano é de 5 ou 6D. Ela não foi originada nesse nosso universo, ela foi originada em outros universos e ela vem dominando outras espécies em outros quadrantes de outros universos, do nosso universo, e ela chegou sim à Terra, tá? Ela inclusive, o Corey fala isso abertamente, ela inclusive é quem domina os reptilianos, o pessoal da Ordem do Dragão Negro, né, que são os reptilianos da Cabala. Essa inteligência artificial é quem domina. Então, o objetivo delas é desenvolver, absorver novas tecnologias e também desenvolver, por exemplo, no nosso caso, desenvolver a inteligência artificial, desenvolver essas máquinas que operam por si mesmas, para elas poderem dominar e crescer. Eu sei que é um assunto complexo, que eu posso até falar mais um pouco depois, mas é real, tá? Mas é um assunto avançado, eu acho uma pergunta muito avançada, eu acho que a gente precisa entender muita coisa antes de entender a raça de inteligência artificial, tá? É muito complexo a gente entender que exista máquinas vindo de outros universos e tudo mais. Na verdade, eles atuam em nanotecnologia, tá? Eles não são robôs, assim, tal. É nanotecnologia de 5, 6D, então é muito complicado, tá? São robôs vivos, ele tem emoção? Não tem emoção, tá? Não são robôs, é nanotecnologia, tá bom? A Érica pergunta se o incêndio no Museu do Rio tem a ver com tudo isso que estamos passando. Então, eu não sei, tá? Tem um pessoal que diz que sim, tá? Tem um pessoal que diz que sim, que tem a ver, sim, que queimaram conhecimento lá, mas eu não sei falar isso não, tá bom? Rosana, sim, tipo os Borgs de Star Trek. Exatamente, perfeito. Para quem assistiu Star Trek, lembra dos Borgs, tem muito a ver sim, tá bom? A Caroline Yuli, não sei se eu pronunciei certo aqui o seu nome, tá bom? Desculpa. Ela pergunta o que significa acordar todos os dias às 3 da manhã. Eu resolvi selecionar essa pergunta aqui, ela não é muito usual, para introduzir um assunto interessante para vocês. A medicina tradicional chinesa, MTC. Procurem, pesquisem, estudem, tá? E eu vou responder essa pergunta segundo a medicina tradicional chinesa.
Ela diz que durante a noite, depois que a gente dorme, entre 10, 11 horas da noite até as 7 da manhã, também vou dar uma resposta muito simples, tá? Tentar aqui simplificar a coisa. O nosso corpo ele vai se reenergizando, né? Cada órgão, cada cluster, né? Cada parte de órgãos do nosso corpo ele vai se regenerando numa parte da noite. E se você acorda muito naquele horário, é muito relacionado a esse órgão. Então, por exemplo, de 3 a 5 da manhã, está relacionado com o pulmão. É quando o pulmão está se reoxigenando, está se refazendo. Então, se você acorda tossindo, pode ser que tenha a ver alguma coisa com o pulmão e tudo mais. Ele também diz que tem muito a ver na parte emocional com tristeza profunda. Tá? Eu não sei se aconteceu alguma coisa especial com você ultimamente, alguma coisa assim, mas está relacionado também com tristeza profunda e com a parte do pulmão. Tá? Toda atividade que acontece com a gente, ou toda coisa que acontece com a gente, para mim, Fábio, a primeira resposta que eu tenho é que não é algo espiritual, não é algo do outro mundo. Tá? A minha primeira... Eu sempre tento usar a razão e falar assim, pô, será que não é alguma coisa física? Será que não é alguma coisa que eu possa explicar de uma forma mais tranquila? E aí, se persiste, eu começo a pesquisar se não pode ser... Eliminando a parte física, eliminando a parte científica e óbvia, aí sim eu passo para as outras partes. Então, eu diria, se você está acordando todo dia às 3 da manhã, a primeira coisa que eu diria para você, Fábio, estresse, está estressada, está preocupada, tal. Segunda coisa, procurar essa questão do pulmão. Terceira, essa parte da tristeza. Tá? Se aconteceu alguma coisa realmente que deixou triste ultimamente, alguma perda, alguma coisa assim. E por último, eu diria que também existe a possibilidade, também já li em algumas coisas, quem fala também, a Márcia Fernandes, tá famosa, né? Aí aquela Para de Ser Louca, né? Eu adoro ela, a Márcia figuraça. Ela também tem um vídeo que comenta que pode ser também os guias tentando deixar uma mensagem para você também. Normalmente isso acontece, segundo ela, entre 3 e 5 da manhã, isso também pode estar acontecendo. Então, primeiro elimine as causas físicas, tá? Depois procura alguma coisa sobrenatural, alguma coisa relacionada a isso, tá? A mesma coisa se você está com dificuldade de dormir, se você está com insônia, se você tá... Primeira coisa que você procura, alimentação, se você está tomando muita cafeína à noite, se você está jantando muito tarde, se você está estressado, procure causas físicas, tá, pessoal? Não mistifique tudo, não começa achando que tudo é espiritual, tudo é espírito tentando falar com a gente, tudo é o comando estelar, tudo é luz de cima. Sai dessa, bicho, tá? Bom, gente, terminando a live, falei que a live ia ser rapidinha hoje, tá? Eu prometo para você que eu vou voltar. Se tiver mais alguma pergunta aí urgente, eu respondo, mas se não... A gente passa para uma próxima live mais para frente. Eu falei que eu vou fazer mais para frente uma live sobre corpo criogênico, hologramas, contratos. Também vou explicando algumas coisas, alguns outros conceitos devagarzinho. E também vou falar um pouco desses discursos, tá? Para quem entrou aí no meio da live, perdeu o começo, eu vou falar dos discursos que eu postei essa semana. O discurso do Eisenhower, ex-presidente americano, e o discurso do Putin. Se vocês procurarem aí Espiritualidade Independente, eu postei acho que ontem, antes de ontem, um discurso por dia, eu acho. Procurem, leiam, pesquisem, tá bom? Ô João, chegou agora, você pode, assim que eu acabar aqui, você pode ver a live desde o começo, tá bom? E o pessoal que tá vendo aí também gravado, pode deixar a pergunta aqui na live mesmo, ou mandar pelo direct da página, que eu anoto aqui e respondo na próxima, tá bom? Eu vou tentar fazer lives mais curtas, que eu acho que a última de 1h20 foi muito, né, gente? Vai assistir 1h20, quase ter que pegar pipoquinha e à noite ficar assistindo, né? Difícil, 1h20 é muito tempo. Né? Tomar o tempo do Netflix de vocês. Pessoal, obrigado pelas mensagens, tá? Tô adorando. Algumas mensagens que vocês me mandam não são perguntas, são agradecimentos. Ou então o pessoal falando que tá lendo o livro e tá gostando. Poxa, obrigado. Eu não vou mostrar a capa do livro hoje de novo, porque senão fica congelado aqui, tá? Mas a resposta para tudo, daqui a pouco aí chega no físico para vocês. E mais uma vez, a partir de janeiro eu vou fazer live exclusiva respondendo perguntas do livro, capítulos do livro, pra gente ler junto, tá bom? Legal, gente? Pode deixar a pergunta aqui, mandar para mim. Respondo para vocês e vou falando sobre outros assuntos. Volto aí provavelmente no final de semana. Agora vai ser mais difícil ficar marcando o dia de live. Deixa aqui o comentário se vocês preferem que eu marque o horário, o dia, a hora das lives ou que eu apareça aqui de surpresa. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Beijo para vocês, um abraço. Tchau. Até a próxima.